Quem foram exatamente os três reis magos? Por que esse nome de magos não é esquisito? Vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. A gente fala tanto em reis magos. Você sabia que os restos mortais deles estão guardados na Alemanha? Pois é, isso e alguns outros detalhes que nós vamos ver hoje. Então, é um assunto muito interessante, sobretudo nas vésperas de Natal, e é importante conhecer a respeito deles. Eles têm uma relação muito grande com a ação dos anjos durante o Natal, que nós veremos no outro dia, não é? E tem alguns fatos bem interessantes. Eu apenas lembro que na sexta-feira, a Santa Missa, quem ainda não colocou suas intenções para a Santa Missa, vou deixar aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Por favor, aqueles que querem colocar suas intenções e ainda não colocaram, não ponham nos comentários, porque não vai chegar até o padre. Coloque nesse link na descrição do vídeo. Bom, como é que a gente sabe o nome dos reis magos? Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Está em um dos livros da época, chamados apócrifos, depois outros relatos, né? E quem nos dá maior certeza a respeito dos reis magos, né, além do Evangelho de São Mateus, é São Beda, chamado São Beda o Venerável, né? Ele é doutor da igreja, foi monge beneditino nas abadias de São Pedro e São Paulo em Wearmouth, em outros lugares também na Inglaterra, e é uma das máximas autoridades dos primeiros tempos da Idade Média, pelo fato, que interessante, de ter recolhido relatos transmitidos oralmente pelos apóstolos aos seus sucessores, e destes aos seguintes. Esse aqui é um artigo que eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Quem quiser ver o artigo inteiro a respeito dos reis magos está no site do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, da autoria do Sr. Luiz Dufour. São Beda é também considerado como fonte de primeira mão da história inglesa. Curioso, né? Sendo muito respeitado como historiador. Portanto, não é o seguinte, alguém muito devoto que simplesmente por devoção descobriu o nome dos reis magos. Não. Ele é considerado como, inclusive, historiador da Inglaterra. Bom, sua história eclesiástica do povo inglês lhe rendeu o título de pai da história inglesa. Interessante, né? Bom, no tratado Excerpta et Coletania, o doutor da igreja assim recolhe as tradições que chegaram até ele sobre os reis magos. Melchior era velho de 70 anos. Melchior, Gaspar e Baltazar, os três reis magos, né? Daqui a pouquinho ele vai explicar por que magos. Mas segundo São Beda, então aqui é a parte desse tratado dele, Melchior era velho de 70 anos, de cabelos e barbas brancas, tendo partido de Ur, terra dos caldeus, atualmente Iraque, né? Gaspar era moço, de 20 anos, robusto e partira de uma distante região montanhosa, perto do mar Cáspio, né? Ali mais para o norte. E Baltazar era mouro, de barba cerrada e com 40 anos partira do Golfo Pérsico na Arábia Feliz. Então ele era mais moreno. E diz aqui, é pois São Beda quem por primeira vez, diz o artigo, escreveu o nome dos três. Eu fui, de fato, buscar na Bíblia e conferir se não estavam, e não estão mesmo. Nós sabemos, através de São Beda, que recorreu a manuscritos da época de Nosso Senhor, que ainda existem e foram recentemente até traduzidos. Existem no Vaticano, foram traduzidos. Esse artigo que eu vou deixar o link aqui dá mais detalhes para quem quiser saber. E interessante que o nome deles já trazia um simbolismo. Veja como a providência prepara os acontecimentos, preparam os homens para os acontecimentos dos quais eles vão fazer parte. Gaspar significa aquele que vai inspecionar. Melchior quer dizer meu rei é luz. E Baltazar se traduz por Deus manifesta o rei. Para São Beda, como para os demais doutores da igreja que falaram dos três reis magos, os três representavam as três raças humanas existentes em idades diferentes. Então tinha o velho, o moço e o outro mais moço. Um adulto já
reformado e um mais moço. Neste sentido, eles representavam também os reis e os povos de todo o mundo. Também seus presentes têm um significado simbólico. Isso é mais conhecido, né? Melquior deu ao menino Jesus ouro, o que na antiguidade queria dizer reconhecimento da realeza, reconhecer Cristo como rei, aquele menino como rei, pois era presente reservado aos reis. Gaspar foi quem ofereceu o incenso em reconhecimento da divindade, ou seja, não só era rei, mas era Deus. Esse presente era reservado aos sacerdotes que lidavam com as coisas divinas. Por fim, Baltazar fez um tributo de mirra em reconhecimento da humanidade. Como a mirra é símbolo de sofrimento, vêem-se nela pré-anunciadas as dores da paixão redentora. A mirra era presente para um profeta, era usada para embalsamar corpos e representava simbolicamente a imortalidade. Interessante, nunca tinha ouvido isso. E, portanto, veja só, de maneira que temos o menino Jesus com os reis magos, reconhecido como rei, como Deus e como profeta, pelas figuras que encarnavam toda a humanidade, que eram simbolizadas ali pelos 3 reis magos e, como nós veremos em outro vídeo, pelo burro e pela vaca, que a gente sempre vê nos presépios, mas também não está na Bíblia. De onde que vem isso nós vamos ver em outro vídeo. Talvez amanhã, se Deus quiser. Em coerência com essa visão, ou seja, como a igreja vê os reis magos, a exegese católica interpreta a chegada dos reis magos como cumprimento da profecia de Davi. Lembre-se que a revelação não está só no Novo Testamento, está também no Antigo Testamento. E nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive os detalhes da paixão, foram prenunciados no Antigo Testamento. Aqui o rei Davi, no Salmo 71, diz o seguinte: os reis de Tarsis e das ilhas lhe trarão presentes. Os reis da Arábia e de Sabá oferecer-lhe-ão seus dons. Todos os reis hão de adorá-lo, hão de servi-lo todas as nações. Interessante porque os 3 reis magos simbolizavam isso. Agora, por que eles eram chamados de magos? Nós vamos ver isso agora. De acordo com a tradição acolhida por São João Crisóstomo, um dos padres da igreja, não padre sacerdote comum, mas padres da igreja com P maiúsculo, que são aqueles dos primeiros séculos que deram a base da explicação da doutrina católica. São João Crisóstomo era um deles. Segundo ele, então, São João Crisóstomo, os 3 reis magos foram posteriormente batizados pelo apóstolo São Tomé e trabalharam muito pela expansão da fé. Segundo a obra, está na Patrologia Grega, volume 56, página 644. A fama da santidade dele chega até nossos dias. Os restos mortais dele são venerados até hoje na Catedral de Colônia, na Alemanha. Pode colocar no Google aí, Colônia, Catedral de Colônia. Essa catedral foi construída para abrigar as relíquias dos 3 reis magos. É uma coisa realmente espetacular. Recomendo que vocês vejam depois do vídeo. E as relíquias deles foram descobertas na Pérsia pela imperatriz Santa Helena, mãe de Constantino, e levadas a Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente naquela época. Então foram transferidas, depois acabaram chegando em Colônia. Agora, por que o nome mago? E com isso eu vou terminar o vídeo explicando o nome mago, os 3 reis magos. O nome mago era sinônimo de sábio. O tratamento dado a eles como grandes eruditos, prudentes e judiciosos, provinha do fato de os sacerdotes da Caldeia, atual Iraque, serem muito voltados para a consideração dos astros com uma sabedoria que surpreende até hoje. A eles devemos o início da ciência astronômica, não astrologia, mas astronomia, que é uma ciência. Sem dúvida, seu caráter de magos, ou seja, de sábios, reconhecido pelo Evangelho de São Mateus, aponta para a área de civilização caldeia, cujo epicentro foi no atual Iraque, como eu disse, mas inclui diversos países vizinhos, entre eles o Irã. Com a decadência moral dessa região, os
magos caldeus viraram depois uma espécie de bruxos, divulgadores de toda espécie de superstições, e com isso o nome mago ficou como alguém que faz, como o nome diz, magia, no sentido esotérico e não católico, portanto, da palavra. Mas antes disso, os magos eram os sábios, que estudavam as estrelas, estudavam no fundo a astronomia. Os 3 reis magos, segundo esse relato, teriam sido os últimos sacerdotes honrados daquele mundo pagão que aspiravam sinceramente conhecer o Salvador. Então rezemos aos 3 reis magos que simbolizaram diante do presépio a todos nós, a todos os povos e, sobretudo, sendo eles reis ou sacerdotes do seu povo, eles representavam também o clero e a nobreza, que tem esse papel tão fundamental de reger a sociedade, de reger as almas. E, portanto, aqui fica um pedido nosso, a que todos rezem, para que passe essa crise tanto do clero quanto da elite da sociedade civil. Mesmo aquela elite, muita gente fala mal das elites em geral, e existem muitas elites falsas e corruptas, mas existem as elites verdadeiras, aquelas famílias mais representativas, aquela nobreza de outrora que deveria hoje estar desempenhando um papel muito grande e infelizmente não está. Rezemos por eles. Então, fica aqui o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça de colocar suas intenções para a missa desta sexta-feira, antevéspera de Natal, e nos vemos em breve, se Deus quiser.